Bom, pessoal, vamos continuar a matemática financeira. Vamos falar agora do cálculo da prestação e o fator de recuperação de capital. Nossa aula agora é sobre o cálculo da prestação. A prestação em um financiamento. A prestação representada pela letra P. A prestação é a maneira pela qual a financeira obtém de volta o capital que foi emprestado. Por exemplo, eu quero comprar um veículo e não tenho o valor à vista para a compra. Então eu financio. Utilizando uma financeira, é consultado minha capacidade de pagamento e crédito, e aí a financeira libera o empréstimo. Então a loja, a concessionária, vai receber o valor do veículo e eu vou pagar prestações. E essa prestação faz com que a financeira recupere o capital. Logo, se utiliza no cálculo da prestação a seguinte ideia. A prestação é calculada como o valor financiado, F, vezes o fator de recuperação de capital. Esse FRC representa, FRC é o chamado fator de recuperação de capital. Este fator, ele é o inverso do fator de valor presente, visto na aula passada. Ele é escrito da seguinte maneira: o fator de recuperação de capital é escrito da seguinte forma: a prestação é o valor do financiamento vezes o fator. O fator é calculado assim: I, que multiplica 1 mais I elevado a N, sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Essa expressão que eu acabei de escrever representa o fator de recuperação de capital e permite, tendo o valor financiado ou o valor à vista, calcular a prestação para pagamento de financiamento em prestações iguais. Não esqueça, a condição para utilizar essa expressão é que as prestações devem ser iguais e o vencimento da primeira é um período após a compra. Tá certo? Por exemplo, se eu estou pagando taxa de juros mensal, o período de pagamento vai ser 30 dias após a compra, que é um mês após a compra. Se eu fizer uma compra com taxa de juros anuais, capitalização anual, significa que eu vou pagar após um ano da compra, tá certo? Então, sempre o pagamento da primeira prestação é no período 1 após a compra. Pode ser um mês, um semestre, um ano, depende da forma de compra ou de capitalização de juros. Bom, gente, vamos ver o nosso problema. O nosso problema, se expressarmos através de um fluxo de caixa, corresponde à seguinte ideia. Temos o valor F, que é o valor financiado, e o valor das prestações. Já vimos isto na aula anterior. O valor do financiamento pode ser escrito como prestação que multiplica fator de valor presente ou valor atual. Foi visto que é P que multiplica, foi visto isso na aula passada, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I que multiplica 1 mais I elevado a N. Já, se eu quero calcular a prestação, será o F vezes o fator de recuperação de capital. O valor da prestação será o F que multiplica o inverso deste fator que acabou de ser escrito. Só inverter este fator e teremos o fator de recuperação de capital. Bom, um fator é o inverso do outro, ou seja, o fator de recuperação de capital é o inverso do fator de valor atual ou valor presente. Bom, minha gente, vamos ver como é que faz esse tipo de cálculo, tá certo? A partir do seguinte exemplo. Vamos calcular o valor da prestação P a partir do financiamento. Vamos supor que vamos financiar um veículo no valor de R$ 35 mil. A taxa de juros será de 2% ao mês. E vamos pagar em 12 prestações mensais iguais. 12 prestações mensais e iguais.
Não esqueça, a primeira vencendo em 30 dias, que é um mês. Não esqueça que só pode utilizar essas fórmulas que foram citadas se atender essa condição. E normalmente, tirando, o problema é assim que é colocado. Não se preocupe. Tá? Veja as questões resolvidas das provas, que você vai ver, não é, que é exatamente assim que é colocado em prova. Tudo ok? Bom, para o cálculo, temos que consultar a tabela do fator de recuperação de capital. Essa tabela entra com taxa de juros e o número de prestações. 2% para 12 períodos. Está aí nossa tabela. Está vendo aí na projeção a nossa tabela do fator de recuperação de capital. Essa tabela me dá o fator de recuperação de capital para taxa de 2% e um período de 12 meses. Ó. O resultado é 0,0946. Para o período de 12 meses, e 2% de taxa de juros composta, temos 0,0946. Então, né, vamos ao cálculo da nossa prestação. O cálculo da prestação é bastante simples, é o valor financiado vezes o fator de recuperação de capital. Quem é o valor da nossa prestação? O valor da nossa prestação será o valor financiado, 35 mil é o valor do veículo. E o fator, vamos voltar à tabela, ó, e relembrar, 0,0946. 0,0946. Então, se multiplicarmos, ó, como temos aqui 1, 2, 3 zeros, move a vírgula 3 vezes, né? Ou faz a conta aí direto. Eu vou utilizar aqui o Excel para não perdermos tempo. Então, vamos usar aqui, ó, vamos fazer esse cálculo. Igual 35 mil vezes 0,0946. E aí, teremos 12 prestações de 3.111. Não vai ficar barato isso, né? Então, ó, 3.111, vamos ver aí, novamente, ó, 3.311 é o valor. 3.311 é o valor da nossa prestação. Teremos que pagar 12 prestações de 3.311 nesse financiamento. Tudo ok? Viram aí o nosso exemplo? Como é fácil, né? Basta saber utilizar essas tabelas, tá? Como é que eu vou diferenciar as tabelas, né? Pelo significado delas, o que está escrito no início. No início está escrito fator de recuperação de capital. Fator de recuperação de capital é utilizado no cálculo da prestação. Se for fator de valor atual, o valor presente, é o cálculo do financiamento. Então tem que memorizar essa ideia. É claro que fazendo exercícios, né, você vai conseguir tranquilamente. Bom, não é tão difícil assim. Tudo ok? Então vamos, né, à nossa sequência, na nossa sequência, fazer o cálculo, né, do fator. Bom, e se não tivermos, né, o fator? Aí teremos que calcular o fator. Vamos ver como é que se calcula o fator? O cálculo do fator de recuperação de capital. Vamos utilizar aquele mesmo exemplo, tá bom? Que vimos antes, ó. Na aula anterior fizemos um exemplo assim, ó. Exemplo, a taxa de juros de 10% ao mês, período, né, de 4 meses, ou 1 mais I, isto aqui é, ó, lembrando que 10% é o mesmo que 0,1, né? É 1 mais 0,1, que é igual a 1,1, e teremos que usar 1 mais I elevado a N, ou seja, 1 mais I elevado à quarta potência. Vamos colocar logo quem é I aqui, ó. 1 mais I, 1 mais 0,01 elevado à quarta potência. Isto aqui é 1,46, né? Aproximadamente. Tá bom? Foi feito esse cálculo na aula passada, né? Encontramos esse valor, multiplicando 1,1 4 vezes, o resultado é aproximadamente 1,46. Bom, como é que a gente calcula o fator de recuperação de capital? Primeiro tem que memorizar a fórmula, não é dado em prova. Tem que saber que esse fator é I que multiplica 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I
elevado a n menos 1. Bom, substituindo I 0,1, 1 mais I elevado a n, 1,46. 1 mais I elevado a n no denominador, 1,46 menos 1. Então, nosso fator de recuperação de capital será 0,1,146, resultado 0,146. 1,46 menos 1, 0,46. Coloque mais um zero e retire a vírgula. 146 dividido por 460 é o resultado do nosso fator. Tá certo? Está aí feito o cálculo do fator de recuperação de capital para taxa de 10% ao mês e período de pagamento em 4 meses. Vamos fazer o nosso cálculo, né, para finalizarmos essa ideia. Vamos fazer o nosso cálculo igual 146 dividido por 460, e aí está o fator 0,3173. 0,3173 é o resultado do fator 0,3173, tá bom? Como mostrado aí na nossa planilha. Este é o fator de recuperação de capital para uma taxa de 10% ao mês e período de 4 meses. Tudo ok? Bom, minha gente, está mostrado aí, né? E para calcular a prestação, bastava multiplicar para calcular a prestação, basta pegar esse fator e multiplicar pelo valor do financiamento. Tudo ok? Tudo certo? Vamos, né, a mais um exemplo. Vamos a mais um exemplo. Vamos voltar, né, ao problema anterior, né, e vamos a mais uma situação. Vamos ver, mais um exemplo aí do uso da tabela. Pare o vídeo, né? Tente resolver esse problema usando a tabela que está na apostila de vocês. Está disponível para download, né? Veja lá, vamos lá. Olha só, financiamento, né? Cálculo da prestação para um financiamento de R$20.000. Taxa de juros de 3% ao mês. E vamos comprar, né, em 6 meses. 6 prestações mensais e iguais. Bom, minha gente, então, né, temos que calcular o valor, né, da prestação. Como é que calcula o valor da prestação? Fácil, ó, a prestação é o valor financiado vezes o fator de recuperação de capital. O valor financiado é quanto? 20 mil. Pare o vídeo, né, execute esse cálculo, consulte a tabela e confira. Bom, vamos continuar aí o vídeo, caso você tenha parado, né? Vamos continuar. Pega o 20 mil, multiplica por, ó, taxa de juros de 3%, são 6 prestações. Vamos consultar nossa tabela. Taxa de juros de 3% em 6 prestações, ó, o nosso fator 0,1846. Observe aí na imagem, ó, 0,1846. Então vamos voltar, 0,1846 é o nosso fator. Logo, a prestação será, como temos 1, 2, 3, 4 zeros, move a vírgula 4 vezes, ó, fica 2 vezes 1.846. Resultado, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, temos como resultado 3.692. Este é o valor da prestação, tá bom? Para o nosso financiamento de R$20.000 durante 3 meses e 6, né, prestações mensais e iguais. Bom, minha gente, até o nosso próximo encontro, tá bom? Com mais matemática financeira. Já estamos finalizando todo o estudo de matemática financeira e tu estarás preparado para a prova. Até o nosso próximo encontro.